Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 3, da playlist de aulas do sétimo ano e continuando a nossa revisão com números naturais, hoje vamos trabalhar com a resolução de problemas envolvendo o mínimo múltiplo comum, tá? O nosso famoso e conhecido MMC. Vem comigo! Bom, o MMC é um conteúdo que nós já estudamos, né, nas videoaulas do sexto ano. Tem várias formas da gente calcular o MMC. A gente vai fazer uma rápida passagem aqui, revendo, né, como se calcula pela decomposição em fatores primos, como se calcula pela sequência de múltiplos, tá certo? E vamos também estudar algumas propriedades para o cálculo do MMC. Quero começar colocando um problema aí na sua tela. Pause o vídeo, leia com atenção, tente pensar, refletir sobre ele e eu já venho aqui com a resposta. Bom, conforme vocês puderam ler aí, a Marina ela precisa tomar um antitérmico a cada 6 horas, então de 6 em 6 horas ela toma um antitérmico, e um antibiótico a cada 8 horas, de 8 em 8 horas ela toma aí um antibiótico. Se ela começou a tomar os medicamentos, os dois medicamentos, no mesmo horário, né, de quantas em quantas horas ela vai tomar os medicamentos ao mesmo tempo novamente, tá certo? Então, olha só, é um típico probleminha que para a gente resolver ele, a gente trabalha com o MMC, o mínimo múltiplo comum, tá bom? Coloquei uma dica aqui para você, ó. Como que eu identifico se eu posso resolver um problema por MMC ou não, professor? Bom, sempre que no probleminha você tiver algo que já aconteceu simultaneamente. Por exemplo, a Marina ela já tomou o antibiótico e o antitérmico no mesmo horário, né? E aí a pergunta vem sempre no futuro, né? Quando isso vai acontecer de novo? Quando que ela tomará os dois medicamentos de novo no mesmo horário? Então essa é a minha dica para vocês, tá? Algo que já aconteceu simultaneamente e o problema é saber quando vai voltar a acontecer isso. É muito comum, por exemplo, pessoas dando voltas em torno de uma pista, né? Então as duas pessoas largaram ao mesmo tempo, uma pessoa demora 10 segundos para dar uma volta, a outra demora 20, né? Depois de quanto tempo vão se encontrar novamente, com cometas, enfim. Tem vários probleminhas aí, bem característicos do MMC, mas sempre com essa ideia de que já aconteceu simultaneamente e quando vai acontecer de novo. Bom, para a gente resolver o problema da Marina, vamos atribuir o horário que ela tomou os dois medicamentos pela primeira vez juntos, né? Vamos chamar de hora zero. Então, na hora zero, ela tomou o antitérmico e tomou também o antibiótico. Aí o antitérmico ela toma de 6 em 6 horas. Se ela tomou na hora zero, ela vai tomar de novo na hora 6, na hora 12, na hora 18, na hora 24, na hora 30, 36 e assim por diante, né? Repare que nós montamos aqui a sequência dos múltiplos de 6, que é o tempo que demora para ela tomar o antitérmico, de 6 em 6 horas. O antibiótico ela toma de 8 em 8 horas. Se ela tomou na hora 0, ela vai tomar novamente o antibiótico na hora 8, na hora 16, na hora 24, na hora 32, na hora 40, 48 e assim sucessivamente. Repare que o antibiótico formou a sequência dos múltiplos de 8. Então a gente tem duas sequências de múltiplo. E nessas duas sequências de múltiplo, nós temos aqui ó, alguns múltiplos comuns. É o caso do 0, que é a hora inicial, tá? É o caso aqui também do 24, certo? E se eu fosse continuar essa sequência dos múltiplos de 6, ia aparecer o 42, depois o 48. Então, olha só, o 48 também é um múltiplo comum. E se a gente fosse continuar as sequências, iam aparecer ali o 72, depois ia aparecer o 96, tá? Então, tem vários múltiplos comuns nessas duas sequências. Quem vai ser o nosso MMC? Qual vai ser o menor múltiplo comum, mínimo múltiplo comum? Com exceção do 0, porque toda hora, senão vai dar 0. 0 é o múltiplo que está em todas as sequências, né? Então, com exceção do 0, o menor tempo que vai demorar para a Marina tomar os dois medicamentos novamente será as 24 horas. Então, como resposta aqui para esse exercício, ó,
nós teríamos para esse problema, né? Após 24 horas, a Marina estará tomando os 2 medicamentos novamente, tá certo? Bom, então nós fizemos o quê? Basicamente, montamos a sequência dos múltiplos de 6, montamos a sequência dos múltiplos de 8, vimos aqueles que eram comuns, né? Aqueles que se repetem, e pegamos o menor deles, tirando o 0, é claro, tá certo? Então a gente calculou aí que a Marina vai demorar 24 horas para estar tomando os 2 medicamentos juntos novamente, né? Bom, essa era uma forma de fazer pela sequência dos múltiplos. Quando são números pequenos assim, acho que é uma forma legal da gente estar trabalhando, não é difícil de fazer. Uma outra forma da gente fazer é pela decomposição em fatores primos. Fatores primos, professor? Como assim? Tá lembrado que a gente viu na revisão da aula número 1, né? Foi que a gente falou sobre os números primos. Bom, o que são os números primos? São aqueles números que possuem apenas 2 divisores. É o caso do 2, do 3, do 5, do 7, do 11 e assim vai. Uma sequência infinita também, tá? E nós vimos que todo número composto pode ser escrito em decomposição de fatores primos. Aqui a gente tem 2 números compostos, a gente pode fazer o quê? Uma decomposição simultânea. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso encontrar, a gente costuma trabalhar sempre com o menor, tá? O menor número primo que seja divisor do 8 ou do 6. Então a gente vai dividir ou o número 8, ou o número 6, ou até mesmo os 2, tá? Pelo menor número primo possível. Uma dica aqui, gente, sempre que for número par, a gente pode dividir por 2, né? Então dá para dividir o 8 e o 6 pelo 2. O resultado dessa divisão, a gente vai pondo aqui embaixo, ó. 8 dividido por 2 igual a 4. 6 dividido por 2 é igual a 3. Bom, aqui eu ainda tenho o número 4, que é par. Então dá para eu continuar dividindo por 2. Vamos dividir de novo por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Põe o resultado aqui embaixo. E o 3 não dá para dividir pelo 2. Se não dá para dividir, eu só copio o 3 aqui. Agora ficou o 2 e o 3. O 2 dá para dividir por 2 ainda, porque ele é par, vai dar 1. E esse é o nosso objetivo, tá? A gente reduzir aqui o número até chegar no 1. O 3 não dá para dividir, copia. Agora eu vou dividir o 3, ó. O 3 não dá para dividir mais pelo 2, mas dá para dividir por 3. Então eu vou dividir o 3 pelo 3, e aí vai dar 1 como resultado, né? Ó, 3 dividido por 3 dá 1, e esse 1 aqui que já estava eu copio. O nosso MMC, o nosso menor múltiplo comum, vai ser o resultado dessa multiplicação aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes o 3 dá 24. Então, o nosso MMC é igual a 24. Chegamos aqui no mesmo 24, só que por um processo diferente. Na primeira vez aqui a gente fez pela sequência de múltiplos, né, pegando aqueles que são comuns. E na segunda tentativa nós fizemos pela decomposição em fatores primos. Pessoal, então essa aula é sobre isso, tá? Para a gente revisar um pouquinho o cálculo do MMC e de probleminhas que utilizam essa resolução, tá certo? Além, tá? De trabalhar algumas propriedades. Vocês vão ver aí que a gente vai trabalhar algumas propriedades que facilitam, ajudam, talvez façam com que a gente ganhe tempo, né? Na hora de resolver os problemas. Vamos lá então, segundo probleminha na sua tela, dá um pause aí, tenta resolver e aí depois dá play para verificar se está certo. Bom, como a gente viu aí, né, Caio e Jade foram caminhar em um percurso fechado e partiram do mesmo local ao mesmo tempo. Então, ó, eles já partiram de um mesmo local simultaneamente, ao mesmo tempo, tá? Então, isso já aconteceu. Bom, a Jade ela faz o percurso de 15 em 15 minutos e o Caio demora 20 minutos para fazer o mesmo percurso. A Jade é mais rápida que o Caio. Após quanto tempo eles se encontrarão novamente no local de partida? Então, é uma pergunta que está no futuro, né? Encontrarão com a OTIL, futuro, tá certo? Então, quando acontecerá de novo de eles se encontrarem no mesmo local do início da caminhada, tá? No mesmo, da onde eles partiram, né? Vamos dizer assim. Bom, é um típico problema que para a gente resolver, a gente vai ter que procurar o menor múltiplo comum do 15 e do 20. 15, que é o tempo que a Jade demora para fazer o percurso, e 20, que é o tempo do Caio. Então, vamos lá, ó.
Vamos tomar o tempo zero, né, o minuto zero, como sendo o minuto de início, né? Os dois começaram ao mesmo tempo, no minuto zero. Passaram-se 15 minutos, a Jade tinha completado uma volta, mais 15 minutos, mais uma volta, mais 15 minutos, outra volta, mais 15 minutos, e assim sucessivamente. A cada 15 minutos, a Jade completava aí uma volta, tá? Essa sequência de números, ela é infinita. É lógico que a Jade não vai ficar dando voltas ali infinitamente, mas a sequência dos múltiplos de 15 que a gente montou aqui é uma sequência infinita. O Caio, ele demorava 20 minutos para fazer o percurso. Então, se ele iniciou no momento zero, após 20 minutos ele deu uma volta, após 20 minutos ele deu mais uma volta, mais 20 minutos ele deu a outra volta e assim por diante. A cada 20 minutos o Caio dá uma volta aí no percurso, tá? Bom, agora a gente montou a sequência dos múltiplos de 15 e de 20. Vamos marcar aqueles que são comuns. O zero sempre vai ser um múltiplo comum. Não, o zero faz parte de todas as sequências de múltiplo. Até por isso eu não pego ele como MMC, porque senão toda hora dá 15, dá zero, desculpa. Quem mais que é o múltiplo comum? 60. Quem mais? O 120. E se a gente continuasse com essas sequências, iam aparecer ali o 180, o 240, tá bom? E aí a gente já tem a nossa resposta, né? Qual vai ser a resposta do nosso problema? Após quanto tempo os dois se encontrarão novamente no local de partida? Se encontraram no momento zero, no minuto zero, e após 60 minutos se encontrarão novamente no local de partida. Beleza? Então essa foi a forma de resolver usando a sequência de múltiplos. Agora vamos resolver pelo MMC em decomposição dos fatores primos. Vamos achar o MMC do 15 e do 20, mas fazendo a decomposição. Então, como que nós devemos proceder aqui, né? A gente pega aqui o 15 e o 20, põe um do ladinho do outro, passa um traço vertical e vamos começar a dividir pela sequência de múltiplos, a sequência de números primos. Vamos lá, então. Bom, pelo que o professor falou no problema anterior, se eu tiver um número par, eu posso sempre usar o 2 como divisor, né? Ele vai ser sempre o menor divisor. Então aqui o 20 dá para dividir pelo 2, vai dar 10, coloco o 10 embaixo do 20, e o 15 copia ele. Por que copia o 15? Porque não dá para dividir o 15 pelo 2, tá? Deixa eu arrumar esse risco aqui que está me incomodando, tá torto. Melhorou? Acho que um pouquinho. Bom, eu ainda tenho 10, que é um número par, então dá para dividir o 10 pelo 2. Vai dar 5, põe o 5 embaixo do 10. E o 15, que não dá para dividir, copia. Bom, agora eu não tenho mais número par, então não vou mais usar o 2. Vou tentar usar o 3. Dá para dividir algum desses dois números por 3? O 5 ele não divide por 3, mas o 15 divide. Então eu vou usar o 3. 15 dividido por 3 dá 5. Põe o 5 embaixo do 15. E 5 não divide por 3, copia. Quando não dá para dividir, a gente copia, né? Agora, nenhum dos dois divide por 3, mas eu vou usar o 5. Então, vamos colocar o 5 como divisor. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1, tá? O nosso objetivo é chegar nesse 1 aqui, que aí mostra que terminou o cálculo do MMC. Agora, a gente deve fazer o quê? Multiplicar os números primos que estão aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5 dá 60. Então, 60 minutos, certo? 60 minutos é o tempo aí que vai demorar para a Jade e para o Caio se encontrarem novamente no local de partida. Bom, gente, então eu resolvi aí 2 probleminhas bem simples, não eram complicados. Os números eram tranquilos de trabalhar, né? 8, 6, 15, 20. Tá? Mas por quê? Porque o nosso intuito aqui é revisar, tá? Nosso intuito não é aprender. Isso aqui já foi visto o ano passado, na playlist aí do professor do sexto ano, a gente tem uma aula bem mais completa sobre MMC. Eu só quero agora passar para vocês algumas propriedades, algumas características que, se a gente perceber, pode facilitar o nosso cálculo do MMC. Vamos lá, então. Olha só, coloquei aqui 7 MMCs, né, 7 cálculos de MMC para a gente fazer. Tem 3 aqui que vão usar a mesma propriedade. Tem outros 3 que vão usar a mesma propriedade. Tem um que está aleatório aqui. Bom, vamos lá. Ó.
Se a gente for calcular o MMC do 4 e do 16, eu posso pegar a sequência dos múltiplos de 4, a sequência dos múltiplos de 16, ver aqueles que se repetem, né? Pegar o menor deles, ou fazer assim, né? Pela decomposição em fatores primos. Pega o 4 e o 16 e começa a dividir aí pelos fatores primos. O 4 e o 16 é par, dá para dividir por 2, vai ficar 2 e 8. O 2 e o 8 são pares, dá para dividir por 2 de novo, fica 1 e 4. O 4 divide por 2, fica 2, aqui era 1, copia. 2 divide por 2, fica 1 e 1. Bom, perceba que o MMC aqui vai ser o resultado dessa multiplicação, né? Que vai dar 16 mesmo, certo? Então, o nosso MMC, ó, vai dar 16. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 é 16. E repare que 16 era um dos números que a gente tinha ali no MMC, tá bom? Então, o resultado deu o próprio número que já estava aqui. Agora, por que isso acontece ou quando isso vai acontecer, professor? Sempre vai acontecer? Vou te dar uma dica, ó. Isso sempre vai acontecer quando você olhar para os números e perceber que um é múltiplo do outro. Olha só, o 16, ele já é múltiplo do 4, não é? O 16 não está na tabuada do 4? 16 é múltiplo do 4. Então, o nosso cálculo, o nosso resultado vai ser o próprio 16. Então, você bateu o olho ali, você está vendo que um dos números é múltiplo do outro, o resultado vai ser o maior dos dois, tá? Aquele que é múltiplo. Olha só, o 25. O 25, ele não é múltiplo do 5. Ele já está na tabuada do 5. Então, quanto vai dar o MMC do 5 e do 25? Ah, vai dar 25, professor. Não precisa nem fazer a conta, então? Não precisa, tá? Se você lembrar dessa regrinha, dessa propriedade, tá? Você bateu o olho, você viu que um dos números é múltiplo do outro. Então, o resultado vai ser aquele mesmo número, né? Vou só inverter a ordem aqui para não parecer que é sempre o segundo, ó. Vou colocar o 14 e o 7. Ó, o 14 e o 7. Eu quero calcular o MMC do 14 e do 7. Aí eu olho bem, eu falo assim, poxa vida, o 14, ele é múltiplo do 7. Está na tabuada do 7. Então o resultado desse MMC vai ser quanto? Vai ser 14 mesmo. Tá bom? Então sempre que eu tiver dois números aqui para calcular o MMC e um deles for múltiplo do outro, então o resultado vai ser o maior dos dois. Ó, vou colocar um outro exemplo, rapidinho aqui, ó. MMC de 6 e 42. Vamos colocar assim. 6 e 42. Você olha aqui para os números e você observa que o 42 está na tabuada do 6. Ele é múltiplo de 6. Então, o resultado vai ser 42. Certo? Então, essa é uma propriedade que pode fazer com que a gente ganhe tempo, né? Pode facilitar a nossa vida. Aí, se eu não lembrar, se você não lembrar, você calcula, tá? Ou pela decomposição em fatores primos, ou pela sequência de múltiplos. Vamos lá, outra propriedade, ó. Agora eu tenho três aqui, ó, que vão usar a mesma propriedade. Aqui eu tenho que calcular o MMC de dois números que são primos entre si. O que significa ser primos entre si? Primos entre si significa que eles não têm um divisor comum, ou melhor dizendo, o único divisor comum deles é o número 1. Olha só, o 4 ele divide por 1, por 2 e por 4. O 5 divide por 1 e pelo 5. Então, o único divisor comum do 4 e do 5 é o número 1. Tá? Então, quando isso acontecer, quando você perceber que os números não têm divisores comuns, como é o caso do 6 e do 13, do 4 e do 15, do 4 e do 5, aí a gente pode usar a seguinte regrinha, já vou comentar com vocês aqui. Ó. Vamos só calcular uma vez, né? Quero calcular o MMC do 6 e do 13. Põe o 6, põe o 13, faço um traço vertical e vamos lá. Ó. O 6 ele é par, né? Dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. O 13 não divide, copia. Agora o 3 e o 13 são ímpares. Bom, a gente sabe que o 3 é um número primo, então dá para dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. O 13 não dá para dividir pelo 3, copia. Bom, o 13 ele também é um número primo, então só vai dar para dividir pelo próprio 13, tá? Vamos dividir então por 13. 13 dividido por 13 dá 1. E aqui já era 1. Acabou, né? Olha só, o nosso MMC, quanto vai dar aqui?
2 vezes o 3 dá 6. 6 vezes o 13 dá 60. 6 vezes o 13, desculpa. 6 vezes o 13 dá 18, sobe 1, 78. Sei porque eu estava com 65 na cabeça, é 78. Bom, perceba que para a gente calcular esse MMC, que deu 78, eu tive que acabar multiplicando o 6 pelo 13, que eram exatamente os números que eu tinha aqui. Tá? Então, sempre que eu tiver que calcular o MMC de dois números que são primos entre si, basta multiplicar um pelo outro. Não precisa fazer a decomposição. Então, para eu achar o MMC do 6 e do 13, como eles são primos entre si, eu faço 6 vezes 13, que dá 78. Olha só, aqui é a mesma coisa. O MMC do 4 e do 5. Qual é o menor múltiplo comum do 4 e do 5? Bom, como eles são primos entre si, basta multiplicar o 4 pelo 5. 4 vezes 5 dá 20. Ok? E o MMC do 4 e do 15? A mesma coisa, tá? Como o 4 e o 15 são primos entre si, é só multiplicar o 4 pelo 15. 4 vezes 15 dá 60. Então, 60 é o menor múltiplo comum do 4 e do 15. E o MMC do 6 e do 8? Opa, peraí, né? Aqui é uma pegadinha. O 6 e o 8, ó, o 8 ele não é múltiplo do 6 e eles não são primos entre si. Então, aqui não vale nenhuma das propriedades que eu comentei aqui acima, né? Não vale essa propriedade de ser múltiplo e não vale a propriedade de ser primos entre si. Aqui é um cálculo normal, tá? Como a gente já fez na situação 1 aí, no primeiro probleminha que a gente fez do antitérmico e do antibiótico, né? Aqui não tem como, tem que calcular mesmo o MMC do 6 e do 8. A gente já fez esse cálculo e dava 24, né? 24 era o MMC do 6 e do 8. Então as minhas propriedades, né, são exclusivas. Só valem se tiver acontecendo o que elas dizem, né? Por exemplo, se um dos números for múltiplo do outro, então o resultado vai ser o maior dos dois números. Tá? O 16 é múltiplo do 4, o resultado é 16. 25 é múltiplo do 5, o resultado é 25. 14 é múltiplo do 7, o resultado é 14. Se os números forem primos entre si, o resultado vai ser a multiplicação entre eles. Tá? 6 vezes 3 é 78, então o MMC de 6 e 13 é 78. Tá? O MMC aqui é 4 vezes 5 e 4 vezes 15 aqui. Agora, se não acontecer nenhuma das duas situações acima, a gente calcula o MMC normalmente. Pessoal, essa foi então a nossa aula de número 3 para revisar aí os números naturais. Está faltando só mais uma aula para a gente finalizar essa revisão de naturais e poder começar um conjunto numérico novo nos números inteiros. A próxima aula a gente vai falar sobre o MDC, maior ou máximo, né, divisor comum. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Vou pedir um favor para você, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe um comentário legal ali embaixo, deixe seu joinha e ajude o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 7º ano. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.